Olá, tudo bem? Quero dar aqui uma opinião sobre esse fato que aconteceu lá em Manaus. Primeiro eu quero ler um versículo. Provérbios 29:2 está escrito: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. É o resultado dessas 35 partidos que estão aí na política brasileira, todos de esquerda. Por isso o povo geme, porque os ímpios estão governando. Isso é fato. Agora vamos lá. Nessa notícia que eu vi hoje, o presidente Temer, ele disse que vai liberar um dinheiro para a construção de 5 presídios para os presos perigosos. Então tá aqui, ó, eu fiz as anotações aqui da entrevista. O governo estadual também ele vai indenizar as famílias de detentos mortos em presídios de Manaus, que no caso deu 60 mortos. Ou seja, o governo vai pegar o dinheiro que é do povo para poder indenizar a família de ladrões, estupradores, traficantes, pessoas que não eram santas. Eu não estou aqui me alegrando com a morte de ninguém. Porém, quantos policiais militares que morrem todos os dias, quantos pais e mães de famílias, crianças, adolescentes, trabalhadores que morrem no Brasil e, no entanto, a família deles não são indenizadas. Quantas pessoas são mortas todos os dias, pessoas de bem, policiais, bombeiros, enfim, e não são indenizadas. Os direitos humanos não presta auxílio algum, muito menos o governo, para a família dessas pessoas que morreram brutalmente na mão de bandidos. No entanto, o governo irá indenizar as famílias desses 60 presidiários que foram mortos por outros presidiários. E a culpa não é do Estado, a culpa não é da sociedade, a culpa é deles. Morreram 60 por causa não sei do que de briga entre facções e agora o governo pretende indenizar essas famílias, que isso para mim é uma injustiça contra os pais de famílias, os trabalhadores que morrem todos os dias e suas famílias ficam aí à mercê de suas próprias sortes. Ninguém faz nada por eles, nem os direitos humanos. Então, para Temer, isso foi um acidente pavoroso. Segundo o presidente Temer, foi um acidente que aconteceu lá no presídio de Manaus. E Temer, ele se reuniu para tratar de um plano nacional de segurança. Temer, com o pessoal que reuniu com ele, tem um ótimo plano de segurança. Veja só qual é. Principais medidas, eu vou dizer para você. Primeiro, construção de 5 presídios federais. Olha só, está provado por A mais B que não é construindo presídios não é construindo presídio que vai acontecer o bem social. Não é construindo mais presídio que vai acabar com a criminalidade. Então, uma das principais medidas é construir 5 presídios. Mas olha só, cada presídio custará em torno de 40 a 45 milhões de reais. No total, será 200 a 225 milhões de reais para construir esses 5 presídios para que os marginais que roubam, matam, estrupam, vendem droga nas ruas, destroem famílias, para que eles possam ir lá morar, comer, beber e dormir na custa do contribuinte. Vamos lá. Também uma medida aqui que ele teve lá com seus comparsas é comprar equipamentos para bloquear celulares. Olha só, ninguém teve essa ideia ainda. Agora Temer, na sua reunião, ele teve uma ideia de comprar equipamentos para bloquear os celulares. O governo também, segundo a entrevista aí, eu vou colocar para você ver, liberou 1 bilhão e 200 milhões de reais do fundo penitenciário. E desse valor, 800 milhões vão para a construção de presídios nos estados. Ou seja, é um dinheiro que poderia ser investido em cultura, em educação, que é o que vai mudar de fato a situação atual do Brasil, mas não, eles querem investir em presídios.
E a gente sabe que presídio aqui no Brasil não funciona para socializar ninguém. O cara entra lá como ladrão de galinha e faz uma faculdade, até mesmo um PhD, na marginalidade dentro dos presídios. Então aí, construção de 5 presídios, que irá custar de 200 a 225 milhões de reais, mais 1 bilhão e 200 milhões, e desses dinheiro, 800 milhões vão ser para a construção de presídios nos estados. Segundo Temer, a solução para acabar com a violência nos presídios é separar os presos em celas diferenciadas em blocos separados. Olha só, que bela notícia, que bela concepção do fato que ele e a sua equipe tiveram. É muito simples, o plano de Temer para acabar com a criminalidade no Brasil. É muito simples. E na reunião estavam Temer, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que quer enfiar, socar aqui no Brasil, liberar e trazer aqui refugiados islâmicos aqui para o Brasil para acabar ainda mais com a sua e a minha paz. Ele disse isso, você pode procurar aí, tem vídeo dele dizendo que ele quer trazer refugiados islâmicos para o Brasil. Também estava o senador Aloysio Nunes, também estava o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, não sei como é que fala o nome dele. Então é isso, a notícia. Agora eu quero mostrar para você rapidamente aqui uma coisa que me chamou a atenção. Eu fui averiguar quem são essa equipe aqui que está trabalhando com Michel Temer, né? E sobre o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Olha só, quem é que eles colocam para ser ministro da Defesa, para chefiar o Exército Brasileiro. Olha lá, Raul Jungmann Pinto é pernambucano de Recife, foi ministro do governo Fernando Henrique Cardoso e atualmente é deputado federal. Depois que Dilma Rousseff foi afastada por até 180 dias para abertura de processo de impeachment no Senado, em 12 de maio de 2016, Raul Jungmann foi nomeado ministro da Defesa do governo Michel Temer. Jungmann foi condecorado em novembro de 1994 pelo Exército Brasileiro com a Medalha do Pacificador. Então, para você ver, Jungmann, quando jovem, participou do movimento Diretas Já. Na época era filiado do antigo MDB. Depois das Diretas Já, foi filiado ao Partido Comunista Brasileiro. Em seguida, ajudou a fundar o Partido Popular Socialista, partido ao qual pertence atualmente. Então, para você ver como que eles colocam aí o ministro aqui da Defesa, um comunista, é colocado para ser ministro da Defesa do Brasil. Então, você acha que vai acontecer o que nessa reunião? Não vai acontecer nada, porque é uma reunião de comunistas tentando, falando falsamente, fingindo para você que irão resolver o problema da criminalidade dos presídios aqui no Brasil. Se você acredita que essa reunião que Temer fez irá resolver alguma coisa, é o mesmo que acreditar em Papai Noel. Um grande abraço. Então aí, construção de 5 presídios, que irá custar de 200 a 225 milhões de reais, mais 1 bilhão e 200 milhões, e desses dinheiro, 800 milhões vão ser para a construção de presídios nos estados. Segundo Temer, a solução para acabar com a violência nos presídios é separar os presos em celas diferenciadas em blocos separados. Olha só, que bela notícia, que bela concepção do fato que ele e a sua equipe tiveram. É muito simples, o plano de Temer para acabar com a criminalidade no Brasil. É muito simples. E na reunião estavam Temer, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que quer enfiar, socar aqui no Brasil, liberar e trazer aqui refugiados islâmicos aqui para o Brasil para acabar ainda mais com a sua e a minha paz.
ele disse isso. Você pode procurar aí, tem vídeo dele dizendo que ele quer trazer refugiados islâmicos para o Brasil. Também estava o senador Aloysio Nunes, também estava o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o ministro daqui, os marginais, que roubam, matam, estrupam, vendem droga nas ruas, destroem famílias para que eles possam ir lá morar, comer, beber e dormir na custa do contribuinte. Vamos lá. Também uma medida aqui que ele teve lá com seus comparsas é comprar equipamentos para bloquear celulares. Olha só, ninguém teve essa ideia ainda. Agora Temer, na sua reunião, ele teve uma ideia de comprar equipamentos para bloquear os celulares. O governo também, segundo a entrevista aí, eu vou colocar para você ver, liberou 1 bilhão e 200 milhões de reais do fundo penitenciário. E desse valor, 800 milhões vão para a construção de presídios nos estados. Ou seja, é um dinheiro que poderia ser investido em cultura, em educação, que é o que vai mudar de fato a situação atual do Brasil, mas não, eles querem investir em presídios. E a gente sabe que presídio aqui no Brasil não funciona para socializar ninguém. O cara entra lá como ladrão de galinha e faz uma faculdade, até mesmo um PhD, na marginalidade dentro dos presídios. E pessoas que não eram santas. Eu não estou aqui me alegrando com a morte de ninguém. Porém, quantos policiais militares que morrem todos os dias, quantos pais e mães de famílias, crianças, adolescentes, trabalhadores que morrem no Brasil e, no entanto, a família deles não são indenizadas, né? Quantas pessoas são mortas todos os dias, pessoas de bem, policiais, bombeiros, enfim, e não são indenizadas. Os direitos humanos não presta auxílio algum, muito menos o governo, para a família dessas pessoas que morreram brutalmente na mão de bandidos. No entanto, o governo irá indenizar as famílias desses 60 presidiários que foram mortos por outros presidiários. E a culpa não é do Estado, a culpa não é da sociedade, a culpa é deles. Morreram 60 por causa não sei do que de briga entre facções, e agora o governo pretende indenizar essas famílias, que isso para mim é uma injustiça contra os pais de famílias. Olá, tudo bem? Quero dar aqui uma opinião sobre esse fato que aconteceu lá em Manaus. Primeiro eu quero ler um versículo. Provérbios 29:2 está escrito: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. É o resultado dessas 35 partidos que estão aí na política brasileira, todos de esquerda. Por isso o povo geme, porque os ímpios estão governando. Isso é fato. Agora vamos lá. Nessa notícia que eu vi hoje, o presidente Temer, ele disse que vai liberar um dinheiro para a construção de 5 presídios para os presos perigosos. Então tá aqui, ó, eu fiz as anotações aqui da entrevista. O governo estadual também ele vai indenizar as famílias de detentos mortos em presídios de Manaus, que no caso deu 60 mortos. Ou seja, o governo vai pegar o dinheiro que é do povo para poder indenizar a família de ladrões, estupradores, traficantes, os trabalhadores que morrem todos os dias e suas famílias ficam aí à mercê de suas próprias sortes. Ninguém faz nada por eles, nem os direitos humanos. Então, para Temer, isso foi um acidente pavoroso, né? Segundo o presidente Temer, foi um acidente que aconteceu lá no presídio de Manaus. E Temer, ele se reuniu para tratar de um plano nacional de segurança. Temer, com o pessoal que reuniu com ele, tem um ótimo plano de segurança. Veja só qual é. Principais medidas, eu vou dizer para você. Primeiro, construção de 5 presídios federais.
Olha só, está provado por A mais B que não é construindo presídios que não é construindo presídio que vai acontecer o bem social. Não é construindo mais presídio que vai acabar com a criminalidade. Então, uma das principais medidas é construir 5 presídios. Mas olha só, cada presídio custará em torno de 40 a 45 milhões de reais. No total, será 200 a 225 milhões de reais para construir esses 5 presídios para